Eu vejo muito bom médico, médico sério, com medo de ocupar espaço no cenário digital, e um dos grandes medos aqui é a questão do CFM. O que o Conselho Federal de Medicina permite e o que não permite quando o assunto é publicidade médica. Porque aqui existe um grande problema, e o problema não é nem o medo de aparecer, é o medo de errar, o medo de fazer alguma coisa que não é certa, que não é ética e tomar um processo. E recorrentemente eu vejo colegas com medo de fazer algumas coisas que são completamente permitidas pelo CFM. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre isso para que você entenda o que você pode e o que você não pode fazer, e dessa forma você vai ter muito mais clareza para poder se posicionar, porque o bom médico tem que ocupar o seu espaço. Eu observo que tem muito médico que não é tão sério, que não tem uma boa formação e que faz um marketing muito bom, que consegue se vender muito bem. Por que não passar esse poder para as mãos dos bons médicos? E aí, antes de entrar na própria questão do CFM, eu observo que existe um outro medo também. Não somente esse medo de errar em relação ao CFM, como também o medo do julgamento dos outros colegas. Esse é um que trava muita gente. Muita gente não grava um vídeo, não faz um conteúdo, porque fica se perguntando o que meus colegas vão pensar, o que meu chefe da residência vai pensar. Uma forma muito simples de resolver esse problema é se perguntar se alguma dessas pessoas está pagando os seus boletos. Se nenhum deles está pagando os seus boletos, então esquece, ignora, seu chefe não vai pensar nada, seus colegas não vão pensar nada. A única coisa que está passando na cabeça deles é que eles também devem se posicionar um pouquinho melhor, se já não estão fazendo isso. Então, tirando de lado esse problema mais elementar, vamos direto para o que realmente importa. O que pode ou não de acordo com o CFM. Se você está interessado nesse conteúdo e quer mais disso, já te pauso aqui para falar para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, já deixar aquele curtir nesse vídeo daqui. Bom, vamos lá. Quanto às normas do CFM. Em 2023/2024, ali no final do ano de 23 para 24, saiu a mais recente resolução do CFM quanto à publicidade médica, a resolução de número 2336. E essa resolução liberou muito mais do que a maioria dos médicos sabe. Então, bora falar disso sendo concreto, porque o fato concreto ele destrói a paralisia. O primeiro ponto que está liberado, que pode ser feito, que deve ser feito, é depoimento de paciente. Você pode postar depoimentos de paciente, tanto em mensagem quanto em texto que ele te manda, em vídeo, se o paciente quiser te gravar um vídeo. A única questão aqui é que para você postar esse material, você precisa ter o consentimento do seu paciente. E, obviamente, tem que ser pautado em uma coisa real, porque senão você vai cair na vala do sensacionalismo. Se você é um bom médico, ético, correto, isso não é um problema. Então, quando você recebe alguma mensagem de um paciente falando de um resultado, não tenha vergonha de pedir para o seu paciente para utilizar isso dentro do seu marketing, porque no final das contas, a prova social, quando alguém mostra um pouco da transformação que você trouxe na vida dessa pessoa, quem está olhando do outro lado entende que você tem qualidade e essas pessoas confiam mais em você, e o CFM te permite fazer isso em todas as palavras. Você só precisa ter o consentimento do paciente e tá tudo certo. Você pode inclusive gravar um vídeo com ele se você quiser. Essa é a primeira coisa que é completamente permitida e que desde essa última resolução tá muito claro que você pode fazer. Segundo ponto que é permitido, muito bem regulado, é mostrar procedimentos nas redes. Você pode mostrar procedimentos nas redes e você pode trazer os procedimentos com um critério educativo. E dentro dessa ideia de trazer os procedimentos, também é permitido você mostrar antes e depois, você trazer o antes e depois de alguma coisa, não necessariamente um procedimento estético. Também pode do procedimento estético, mas um antes e depois de uma situação que o paciente enfrentava e que se resolveu através de tal procedimento. Claro que isso com um intuito educativo e pode misturar a parte do depoimento do próprio paciente. E para que isso seja bem feito de forma limpa e clara, você tem que seguir o critério que qualquer médico ético já seguiria, que é não ser sensacionalista,
não prometer resultados, apenas explicar algo, mostrar casos, trazer pessoas reais que passaram por aquela situação e melhoraram a sua vida. Perceba aqui que esse é o tipo de coisa que o bom senso já nos traz. E essa última resolução apenas formalizou isso. Quem vai cruzar a linha aqui é o médico que não tem noção, é a pessoa que não tá nem aí com a ética, que não é você que está assistindo esse vídeo. E o terceiro ponto que essa última resolução trouxe com muita clareza é que você pode se posicionar como autoridade dentro do seu nicho. Você não só pode, como você deve trazer a sua autoridade, se posicionar como uma pessoa que resolve aquele problema, falar de forma a deixar claro para o seu paciente para que ele entenda que você é essa referência, porque a construção de autoridade é fundamental para que o paciente do outro lado consiga te identificar e saber que você é capaz de resolver o problema. Mas onde que entram aqui as coisas complicadas, né? Onde que o médico pode ficar de saia justa em relação ao CFM? É em pontos que para todo médico com ético ele já não ia entrar. Você não pode, quando se fala em propaganda e marketing, fazer vendas casadas, você não pode fazer promessa de resultado, trazer garantia de resultado, usar de antes e depois de forma sensacionalista para vender, trazer promoções específicas e fazer essa coisa promocional apelando com a estética de algo, com o resultado de alguma coisa. Basicamente, você não pode mentir, você não pode persuadir o paciente e promover qualquer tipo de conteúdo que possa levar uma pessoa a buscar um tratamento sendo que ela não tem nenhuma indicação daquilo. Basicamente, seu Instagram não pode ser um agente da iatrogenia. Então, se você tem um compromisso ético com a medicina, você já não vai fazer nenhuma dessas coisas. Outra coisa que você não pode fazer é falar ser especialista em coisas que você não é especialista. Especialista é quem tem o título de especialista em alguma coisa. Para ser especialista, você precisa ter feito uma residência médica, ter feito uma prova. É assim que se torna especialista em determinada área. Então, a pessoa que não é especialista e fala ser especialista, essa daqui também está errada. É muito claro que se você tem bom senso e ética, não tem por que ter medo do CFM. Quando o assunto é marketing médico, você não vai levar um processo. E leia a resolução número 2336 se você tem alguma dúvida em relação a isso. Mas o ponto nevrálgico aqui, o que eu acho que é mais importante, é que muita gente fica com medo do que vai acontecer se eu aparecer. Eu tenho medo de fazer marketing, eu tenho medo do que vão pensar. Mas você não para pensar qual que é a consequência de não aparecer. A consequência de ser invisível, ela não é nula. A única diferença é que no momento que você pega a câmera para gravar, faz um conteúdo, você está proativamente enfrentando medos. Você está enfrentando medo do julgamento, você está enfrentando medo do que os outros podem pensar, mas se você fica paradinho em casa e não faz nada, você não tem que enfrentar nada disso. O que não quer dizer que não tem uma consequência. Se você é invisível para o seu paciente, não importa o quão bom você seja, vai ser difícil te encontrar. Os bons médicos precisam ocupar o seu espaço. A invisibilidade sai muito cara. O mercado médico está ficando cada vez mais saturado. No futuro vai ter espaço para quem? Para quem tem diferenciação. O resto vai ser visto como commodity. E é uma pena ver que tem bons médicos, médicos éticos, com formação séria e que não conseguem se posicionar, que ficam criando desculpas para isso, quando hoje a gente vive num cenário onde esse posicionamento ele é fundamental. Todo consultório médico tem alguma trava. Existem travas em atração, conversão, em jornada, em experiência, em time, operação, em caixa, lucro, gestão financeira. Com certeza o seu consultório tem alguma coisa que está travando. Se você quer ter um diagnóstico gratuito de qual é a trava do seu consultório, tem um link aqui embaixo para você preencher e você vai ter clareza do que está travando o teu consultório nesse momento, de qual que é o verdadeiro gargalo e também de alguns próximos passos. Agora, espero que isso tenha sido útil para você.
para que você perca de vez o medo de errar. Fazer conteúdo é um bom caminho, porque isso faz o seu paciente chegar até você e compreender o valor que você tem. É claro que ninguém se torna expert, super proeficiente nisso de um dia para o outro. É um processo. Como aprender medicina também foi um processo. Mas produzir conteúdo é muito mais fácil do que aprender medicina e se tornar bom médico. Então, se você é bom médico, boa médica, parabéns, a parte mais difícil você já fez. Agora é hora de se posicionar e deixar que a medicina também te entregue da mesma forma que você muito já entregou a ela. Um abração, exponencialistas, e até a próxima.